Os Cânticos dos Degraus, por Stephen King. O estágio da purificação. Capítulo 1. O despertar do desejo. Salmo 120. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará, ó língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque, que habito nas tendas de Quedar. A minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Sou pela paz, mas em eu falando, já eles estão em guerra. O Salmo 120 é o primeiro cântico dos degraus. Ninguém sabe ao certo quem foi o seu autor, e também não somos informados acerca da ocasião específica que motivou o autor a escrevê-lo. No entanto, é bastante provável que o Salmo 120 tenha sido escrito por Davi quando a Arca de Deus estava sendo levada para o Monte Sião. As Escrituras nos revelam que o coração de Davi era muito ligado à Arca do Senhor. Nos dias de Saul, ela fora inteiramente negligenciada e nunca fora consultada. Sabemos que a arca representava a glória e a presença do Senhor. Assim, Davi, imediatamente após haver subido ao trono, lembrando-se da arca, desejou removê-la de Quiriate-Jearim para o Monte Sião. Em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3 ao 6, nos é dito que Davi e todo Israel desceram de Sior, do Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. A seguir, em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 8, lemos que Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, cantavam e tocavam vários instrumentos musicais, à medida que a arca ia sendo conduzida. Mas, por causa de um desagradável incidente ocorrido no caminho, a arca não foi levada diretamente para Jerusalém, mas foi conduzida para a casa de Obed-Edom, conforme 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 9 ao 13. Depois de um curto período, o coração de Davi outra vez anelava pela arca do Senhor. Ele ainda ansiava por trazer a arca ao Monte Sião e colocá-la na tenda que para ela havia sido preparada. Conforme 1 Crônicas, capítulo 15, Davi mais uma vez reuniu Israel, e todos juntos foram à casa de Obed-Edom, trouxeram a arca com cânticos, danças e ao som de instrumentos musicais, como nos diz o versículo 28 deste capítulo. É interessante notar que a expressão fazer subir, utilizada em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 6, para descrever a remoção da arca, é, de acordo com o original, exatamente a palavra ascensão, ou degrau. É provável, portanto, que o Salmo 120 tenha sido composto por Davi nesta ocasião, concernente à arca, e esta suposição está de acordo com a tradição. Cremos também que, enquanto Davi escrevia este salmo, seus pensamentos voltaram-se para muitos anos atrás, e ele lembrou-se da época em que precisou fugir da presença de Saul para salvar sua vida. Fugindo de Saul, Davi foi para a cidade de Nobe, onde estavam os sacerdotes. Ali o sacerdote Aimeleque deu-lhes os pães da proposição e a espada de Golias. Mas nessa cidade, Davi também encontrou um edomita, Doeg, um servo de Saul. Davi sentiu em seu íntimo que Doeg iria contar a Saul o que se passara, e algo terrível estava por acontecer. Leia em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 22. Não há dúvida que Doeg, ao conversar com Saul sobre tudo o que ocorrera, difamou Davi diante do ciumento rei. Como consequência, Saul ordenou a Doeg que matasse a todos os sacerdotes de Nobe
e Doeg obedeceu prontamente. 85 sacerdotes, juntamente com muitos homens, mulheres, crianças e animais de Nobe, foram sacrificados pela perversa espada do Edomita. Assim, quando Davi trouxe a arca para Sião e começou a escrever este salmo, seus pensamentos o levaram de volta àqueles terríveis dias, quando, fugindo para salvar sua vida, encontrou-se com Doeg, aquele homem iníquo. Davi lembrou-se de como os lábios mentirosos e a língua enganadora o caluniaram, tendo isso resultado em tão grande dano. Consequentemente, não é nada surpreendente encontrarmos neste primeiro dos cânticos dos degraus expressões como lábios mentirosos e língua enganadora. Este é o provável pano de fundo para o primeiro dos cânticos dos degraus. Não obstante, saber se essas foram exatamente as circunstâncias em que o salmo foi escrito tem somente uma importância secundária. O que realmente importa para nós é a lição espiritual que podemos aprender através desse salmo, e esta será a mesma, independente do pano de fundo. E qual é a lição espiritual que podemos discernir neste primeiro cântico dos degraus? É necessário que sempre tenhamos em mente algo que já mencionamos anteriormente. Todos os salmos constituem expressões das experiências de cristãos com o Senhor, e os 15 cânticos dos degraus não são exceção. Por isso, o Salmo 120 não pode referir-se à experiência de um incrédulo. Não é o clamor de um descrente por libertação de pecado ou do salário do pecado. Na verdade, nós fomos uma vez descrentes, éramos pecadores. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e quando o Espírito de Deus despertou nossa consciência, como fomos molestados por sua censura, como sentimos seu aguilhão, e em consequência a isso, clamamos ao Senhor por perdão e pela libertação do salário do pecado. E hoje sabemos que o Senhor respondeu nosso clamor e fomos salvos. Nossos pecados foram perdoados por causa do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Nisso consiste a experiência e a expressão de alguém que foi incrédulo e depois converteu-se num filho de Deus. Mas o salmo que temos diante de nós não se refere a essa experiência. Ao contrário, esse salmo é a experiência e a expressão de uma alma que já encontrou o Senhor, que já converteu-se, que já conhece o Senhor. E uma vez tendo-o conhecido, está começando sua ascensão a Deus. O ponto de partida da experiência cristã, portanto, é um clamor, um anseio, um desejo que nos atrai para o alto. O Salmo 120 descreve uma alma que está em dificuldade. Ela diz: em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me atendeu. Ó Senhor, livra minha alma. Da mesma forma como ocorre nas Escrituras, o autor refere-se aqui ao homem de dois modos diferentes. Primeiro, o homem como sendo uma alma, como no primeiro exemplo mencionado acima, e segundo, como alguém que possui uma alma, como no segundo exemplo mencionado aqui. Como uma pessoa em sua totalidade, frequentemente a Bíblia refere-se ao homem como sendo uma alma. Por outro lado, há também muitos exemplos nos quais a expressão alma é utilizada para designar apenas uma das três partes da natureza do homem, sendo seu espírito e seu corpo as outras duas partes da natureza do homem. Apenas um esclarecimento. Voltemos às palavras de Stephen Cowley. Esta alma anseia por algo, libertação. O salmista habitou tempo demais em Meseque e nas tendas de Quedar, e deseja ansiosamente mudar seu lugar de habitação. Ele não quer mais viver em Meseque ou nas tendas de Quedar, porque quanto mais tempo permanecer nesse lugar, maior sua angústia e desespero.
Ali ele está cercado de lábios mentirosos e línguas enganadoras. Ele é pela paz, mas eles são pela guerra. Portanto, ele anela por uma mudança, quer habitar em outro lugar. E este é o ponto de partida da experiência cristã. E quanto a você e eu? Agora que somos cristãos, como vamos ascender para esta vida de união com Deus? É necessário começar com um desejo. Se não tivermos desejo nem anseio, ou não tivermos esperança, então não poderá haver progresso. Somente quando o Senhor desperta dentro de nós esse desejo por mudança e por conhecê-lo mais intimamente, é que estaremos em condições de progredir em sua direção. Você lembra dos cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos? Como começa esse cântico tão especial entre todos os cânticos? Notemos que o Cântico de Salomão é a expressão da experiência de uma virgem que está para unir-se com seu amado. E como começa toda essa experiência? Começa com uma oração. Beije-me ele com os beijos de sua boca, como lemos em Cantares, capítulo 1, versículo 2. É claro que essa virgem já tinha tido algum relacionamento com seu amado, mas ao perceber que ainda havia uma certa distância entre eles, ela começa a desejar um relacionamento mais próximo, mais íntimo, mais direto entre ela e seu amado. Ah, que ele me beije com os beijos de sua boca. E foi esse intenso desejo que a impeliu para uma união mais íntima com seu amado. Amados irmãos, é esse tipo de desejo que precisa haver em nosso íntimo, um anseio por conhecê-lo mais, por um relacionamento mais íntimo e profundo com nosso Senhor, pois esse é o ponto de partida da experiência cristã. Vamos ponderar agora outro exemplo que parece oposto, a parábola do filho pródigo. Nessa parábola nos é contado a respeito de um filho, o qual deixou a casa de seu pai, tendo em mãos sua porção da propriedade da família. Mas ele logo se degenera em filho pródigo, gasta tudo, é reduzido ao estado de escravidão e posteriormente é enviado aos campos para alimentar os porcos, sendo que ele próprio nada tinha para comer. E vendo a morte aproximar-se, ele é despertado em seu interior e, caindo em si, começa a perceber a real situação em que se encontra. Começa a visualizar a abundância da casa de seu pai e a dar-se conta do tremendo contraste com seu estado deplorável. Sem mais instância, ele diz a si mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele decidiu retornar à casa de seu pai. O que vemos aqui, queridos amigos? O que podemos perceber nessa atitude do filho? Não é um desejo, um anseio, uma esperança? Aqui vemos o filho pródigo, faminto e quase à morte, voltando os olhos e o coração para a casa de seu pai. Em seu peito arde um desejo e uma esperança. Todavia, precisamos reconhecer que ele não é motivado por um desejo muito nobre. Na verdade, é um desejo inferior e mesquinho. Quando seus pensamentos são redirecionados à casa de seu pai, essa alma perdida não deseja exatamente seu pai. Ao contrário, ele anseia pela comida de seu pai, abundância e conforto. Em resumo, coisas. Está faminto e sedento por algo que pertence a seu pai, e embora seu desejo seja vil, desprezível, ignóbil e mesquinho, esse desejo, no entanto, o impele de volta à união com seu pai. Em nossa experiência cristã, portanto, o primeiro elemento encontrado em nós é uma sede e desejo por Deus, nosso Pai Celestial. A nação de Israel, como sabemos, foi levada cativa para a Babilônia. No entanto, no seu cativeiro, lhes foi permitido retornar a Jerusalém para reconstruir a casa de Deus.
Mas como isso ocorreu? O que desencadeou tudo isso? Começou da seguinte forma: o Espírito de Deus moveu o coração de Zorobabel, de Josué, de Neemias, de Esdras e de muitos outros. E à medida que seus corações começaram a levantar-se com o ardente desejo de reconstruir a casa do Senhor, eles eram movidos em seu íntimo a voltar à terra prometida e a Jerusalém. Mas sem esse toque em seus corações, nenhum dos judeus cativos teria retornado. Eles teriam simplesmente permanecido onde estavam. Naturalmente falando, o ser humano possui grande capacidade de adaptação, e isso é algo saudável. Quando está calor demais, por exemplo, nosso corpo pode adaptar-se gradualmente, de forma que podemos suportar melhor a temperatura elevada. Se está muito frio, no início somos tremendamente sensíveis, mas depois de um tempo nossos corpos ajustam-se à baixa temperatura e não a sentimos tanto. E, incontestavelmente, a adaptabilidade é algo extremamente bom, mas é igualmente algo muito perigoso. É bom e ao mesmo tempo é ruim, porque à medida que nos adaptamos ao nosso meio ambiente e circunstâncias, perdemos a sensibilidade. Nos acostumamos às coisas e ficamos acostumados a tal ponto que nos tornamos insensíveis. Nos tornamos entorpecidos, como uma criança que foi ninada para dormir. Tornamo-nos satisfeitos, descansados. E, como aconteceu com alguns do povo de Israel que estavam no cativeiro, preferiríamos ter ficado na Babilônia e construído nossa casa lá, a ser estimulados a retornar a Jerusalém e reconstruir a casa de Deus. Esse é o perigo que corremos. Todos somos propensos a desenvolver essa atitude tão perigosa, nos instalar pacífica e confortavelmente e resguardar nossas consciências dizendo: é verdade que minha situação não é a melhor, mas também não é a pior, e posso continuar vivendo assim como estou. Se desenvolvemos tal espírito, estamos decretando o fim de nosso progresso espiritual. Nunca vamos ascender a uma maior união com Deus se não permanecermos sensíveis à nossa presente situação. Precisa haver uma santa insatisfação, de modo que não desejemos permanecer como estamos, e um santo desejo que leve nosso espírito a desejar algo mais de Deus. Essa aspiração tão intensamente expressa pelo salmista no Salmo 73 precisa ser nossa inspiração. Quem tenho eu no céu, além de ti? Não há ninguém que deseje na terra mais que tu. Se quisermos progredir na vida cristã, precisamos ter esse anseio dentro de nós. Mas você poderia perguntar: como tal desejo pode ser despertado em nós? Como podemos ter este anelo por Deus? O melhor caminho e o mais positivo é este: o amor que está em nosso interior. Deus colocou o amor de Cristo em nosso interior, e esse amor nos constrange a desejar mais de Cristo. Quanto mais amamos, mais desejamos. Se o puro amor estiver em nosso coração, então seremos motivados e movidos interiormente a avançar em direção a Deus. Mais uma vez, vem à nossa mente aquela virgem mencionada no Cântico dos Cânticos de Salomão. Ela tem esse puro amor, há uma santa afeição ardendo em seu coração, e por isso ela anseia por seu amado. Maria Madalena também foi levada por esse amor ao procurar o corpo de Cristo na manhã de sua ressurreição. Tal era o amor que habitava em seu coração, que ela recusou-se a voltar para casa. Ela não podia desistir. Ela recusou-se a desistir. Maria buscou, procurou, até que de fato encontrou o Senhor. Oh, que nós também, como essas duas mulheres,
possamos sempre vir à fonte do amor com nossos cálices vazios, para que possamos ser cheios. Que nosso clamor sempre seja: mais amor por ti, Senhor, mais amor por ti. Em alguns casos, não muitos, em algumas almas, não muitas. Este puro amor é residente. E porque elas possuem um amor tão grande para com Cristo, sua fome por Deus cresce. Elas anseiam por Deus, têm sede e fome de Deus. É este o seu caso? Isso é uma realidade em sua vida? Se Deus plantou tal amor por Cristo em seu coração, então você é realmente abençoado, porque este amor criará uma fome e sede pelo próprio Deus. E isso vai colocá-lo no caminho da união perfeita com Deus. No entanto, sinto dizer que, devido à fraqueza de nossa carne, poucos dentre nós são tão puros. Parece que falta em muitos do povo de Deus esse amor puro. Muitos de nós parecem seguir o modelo do filho pródigo, não muito nobre, mas tão prático. Ou, expressando em outras palavras, precisamos estar com um problema antes de desejarmos o Senhor. Se vamos bem, se tudo está bom, se estamos confortáveis e prósperos, facilmente esquecemos a Deus. Na verdade, há uma ocasião em que todos nós lembramos do Senhor e ansiamos por Ele. Acredito que todo cristão já teve tal desejo pelo Senhor no início de sua experiência com Deus. Se esse desejo em nós permanecesse, iríamos descobrir que Deus o satisfaria, pois Ele é o cumpridor de todas as nossas santas aspirações. A maioria de nós possui no começo um forte desejo por Deus, e infelizmente para muitos esse desejo diminui com o passar do tempo. Estabelecemos-nos confortavelmente e tudo o que queremos é desfrutar. Assim, nosso desejo por Deus enfraquece, até que chegamos ao ponto de ter muito pouco desejo pelo Senhor, se é que temos algum. Mas no momento em que os problemas começam a cercar-nos, quando enfrentamos a morte ou temos alguma necessidade, então descobrimos que necessitamos mais dele e começamos de novo a ansiar por ele. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Essa é a verdadeira razão por que Deus nos permite passar por aflições. Existe um propósito positivo por trás de todas as coisas. Deus nos permite passar por dificuldades e permite que enfrentemos diferentes problemas para que novamente surja um anseio por Ele em nossos corações. Assim, ao permitir-nos passar por aflições e enfrentar dificuldades, Deus recria dentro de nós esse desejo por Ele. E se por sua graça aprendemos a lição, terá valido a pena. Qual é o problema que essa alma está enfrentando aqui no Salmo 120? O que ela descobriu? Precisamente reconhecer que a alma descrita no Salmo 120 está em verdadeira dificuldade. Por quê? Qual é a sua situação? Observe o que o salmista diz. Habitei por tempo demais em Meseque, e entre as tendas de Quedar. Sou pela paz, e eles falam em guerra. Ele diz que habitou muito tempo em Meseque e Quedar. Onde é Meseque e onde Quedar está localizada? Gênesis capítulo 10 nos informa que Meseque foi um descendente de Jefté. Meseque e sua descendência vieram habitar na região que fica entre os mares Cáspio e Negro. Em outras palavras, viviam no norte da Palestina, ao norte da Terra da Promessa. E Quedar? Novamente em Gênesis, no capítulo 25, somos informados que Quedar era descendente de Ismael. As famílias de Quedar, portanto, estabeleceram-se nos desertos da Arábia, que fica ao sul da Terra Prometida. Mas onde o salmista deveria estar habitando?
Uma alma que pertence a Deus não deveria estar morando na terra prometida? Estranhamente, no entanto, ele percebe que armou sua tenda ao norte e ao sul da terra prometida. Resumindo, está vivendo fora da terra prometida e por isso está com problemas. Mas isso não significa necessariamente que o salmista está dizendo que habita fisicamente em Meseque ou em Quedar. Isso seria impossível. Ele não pode estar dizendo que vivia em dois lugares ao mesmo tempo, numa área ao sul e noutra ao norte. Nós não devemos esquecer que estamos estudando um poema. Um salmo é uma forma poética de escrita, e sabemos que os poetas frequentemente fazem uso da linguagem figurada. O salmista está tentando transmitir um profundo sentimento pessoal. Assim, ele escreve em linguagem simbólica, usando as figuras de Meseque e Quedar para ajudar a transmitir-nos esse sentimento. Prova disso é que mesmo que o salmista pudesse ter construído sua moradia lá na terra prometida, e parece que naquela ocasião ele estava habitando fisicamente na terra prometida, espiritualmente, no entanto, ele percebe que se encontrava longe dela. Ele percebe que em seu coração ele está se estabelecendo em outros lugares e não na terra que Deus lhe deu. Aquela alma deveria estar habitando na terra da promessa, mas ao invés de habitar ali, descobre para sua tristeza que vive num lugar diferente de onde deveria estar. E que lugar é este? O mundo. Caro amigo, não é esta a nossa experiência? Como um filho de Deus, como alguém que foi salvo, que foi comprado por um preço enorme, onde deveríamos habitar? Jesus deixou bem claro: permanecei em mim e eu em vós. Como cristãos, deveríamos permanecer em Cristo. O próprio Cristo é nossa terra prometida. Ele é a nossa habitação. Ele é o nosso lar. Ele é a nossa provisão. Ele é tudo para nós. Portanto, como cristãos, deveríamos habitar em Cristo. Mas ao invés disso, de repente, fazemos a terrível descoberta de que não estamos permanecendo nele. Descobrimos que ao invés de estar habitando nele, estamos vivendo em algum outro lugar. E este lugar é o mundo. Quer estejamos ao sul, quer estejamos ao norte, não importa. Estamos no mundo. Assim, como pertencemos a Cristo, devemos permanecer em Cristo. Devemos continuar nele em nosso viver diário. No entanto, muito frequentemente, pouco depois de nossa salvação, damos-nos conta de que fomos para outros lugares. Mudamos-nos para Meseque, estabelecemos-nos em Quedar. Nossa experiência não difere muito da experiência de Ló. Sabemos como Ló afastou-se de Abraão, o pai da fé, e foi aproximando-se cada vez mais das cidades da planície, até achar-se vivendo, ele e sua família, na cidade de Sodoma. Ele foi feliz ali? Não, ao contrário, foi muito infeliz. Considere o que Pedro disse a respeito de Ló em 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ló era diariamente atribulado e afligido pelo que via e ouvia, enquanto estava vivendo entre aquele povo iníquo. Sem dúvida, ele foi um homem profundamente infeliz, mas que lástima, ele não clamou ao Senhor por libertação. Sim, Ló foi atribulado, sim, ele foi afligido, mas ali ele permaneceu, completamente instalado em Sodoma. Deus o avisara. Ele foi inclusive capturado e Abraão precisou libertá-lo. Mas apesar disso, Ló não aprendera a lição. Voltou diretamente para Sodoma,
onde permaneceu até quase perder a vida. E será que Ló não fora indevidamente influenciado por sua mulher, que, como sabemos, amava tanto ao mundo que não pôde resistir ao desejo de olhar para trás, tornando-se uma estátua de sal? Devemos permanecer em Cristo e não no mundo. Devemos fazer de Cristo nossa provisão, nossa defesa, nossa riqueza, nosso alimento, nosso lar. Devemos permanecer nele. Mas quão facilmente nos descuidamos e permanecemos no mundo. Tentamos ser amigos do mundo, tentamos amar ao mundo, tentamos ser um com o mundo. Você pode ser feliz assim? Não, não pode. A vida de Cristo em você sofre, e quando ela sofre, você também. Você não consegue ser feliz. Mas você volta ao Senhor e clama por libertação? Ah, aí está a diferença. Você invoca ao Senhor para ser liberto? Deseja ser liberto do mundo como ele é? Ou você continua no mundo e diz: é verdade, não é muito bom. No entanto, eu posso tirar algum proveito aqui. Qual é o aspecto do mundo que está atingindo mais profundamente essa alma que está buscando o Senhor? O mundo, como se sabe, pode manifestar-se a nós de milhares ou mesmo milhões de formas diferentes. Mas dentre todas estas inúmeras manifestações, o que a alma sente mais fortemente a respeito do mundo em que se encontra? O traço ou característica do mundo que mais perturba essa alma em particular é mencionado no versículo 3 do Salmo 120. Os lábios mentirosos e a língua enganadora. É isso que o salmista sente de forma mais profunda. É a lábios mentirosos e a língua enganadora que ele é mais sensível. Isso faz-me lembrar do profeta Isaías. Ele foi uma vez ao templo e viu a glória do Senhor. Mas vendo a glória do Senhor, aquele profeta de Jeová imediatamente clamou: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Assim lemos em Isaías, capítulo 6, versículo 5. A impressão que Isaías tinha do mundo era essa: lábios impuros. E isso não somente ao seu redor, mas também dentro dele. A menos que o Espírito de Deus nos desperte, não perceberemos o que está ao nosso redor. Lábios mentirosos e línguas enganadoras podem rodear-nos completamente e, apesar disso, não nos darmos conta deles. Qual a razão? Porque somos exatamente iguais. No entanto, à medida que o Espírito de Deus começa a falar-nos, à medida em que ele começa a despertar algo dentro de nós, na medida em que o Espírito da verdade e retidão começa a aguçar nossa consciência a respeito de nossos lábios e línguas, imediatamente ficamos impressionados com o fato de que tudo ao nosso redor são lábios mentirosos e língua enganadora. Portanto, para sermos libertos do mundo ao redor de nós, precisamos ser libertos do mundo que está dentro de nós. Para sermos salvos do mundo ao nosso redor, precisamos ser salvos do mundo dentro de nós. O mundo interior é tão mundano quanto o exterior. A razão pela qual começamos a notar as características do mundo ao nosso redor é porque o Espírito de Deus começou a despertar-nos e a fazer-nos sensíveis. E quando ele cria em nós uma sensibilidade para estes sintomas externos do mundo, ele está, na verdade, tratando com o mundo que está em nosso interior. Ele deseja, em primeiro lugar, libertar-nos dos lábios impuros que estão dentro de nós. No entanto, por que essa alma é atingida pelo lábio e pela língua e não por alguma outra coisa? Porque os lábios mentirosos e língua enganadora são mencionados pelo salmista? Talvez possamos entender esse fato
se lembrarmos o que nosso Senhor Jesus disse a respeito da boca. Jesus afirmou que a boca fala do que está cheio o coração, como se pode ler em Mateus, capítulo 12, versículo 34. O que manifesta o nosso coração com mais clareza não são nossos lábios. Como sei, por exemplo, o que está em seu coração? Só Deus conhece nosso coração. E se você deixa sua boca fechada, ninguém mais saberá. Mas no momento em que você abre seus lábios, automaticamente todos conhecem o que está em seu coração. Nosso falar denuncia o que há em nosso coração. Tudo o que está dentro do homem é exposto através do que ele fala. Se há traição, falsidade, engano, piedade, malícia, ódio, ciúme ou impureza em nosso coração, isso vai eventualmente emergir em nossas palavras. O apóstolo Tiago dedicou quase todo o 3º capítulo de sua epístola a este assunto da língua. Vejamos algumas das afirmações que ele fez. A língua é um mundo de iniquidade. A língua é fogo do inferno. A língua é um membro muito pequeno do corpo, mas pode contaminar o corpo inteiro. Se alguém pode controlar sua língua, é um homem perfeito, pois será capaz também de domar todo o seu corpo. O homem pode domar qualquer coisa, mas a língua ninguém pode domar. Também Paulo, falando em Romanos sobre o pecado deste mundo, deu o mesmo enfoque de Tiago sobre a questão relacionada à língua. Eis o que ele afirmou em Romanos, capítulo 3, verso 13. Nossa garganta é um sepulcro aberto. Nossas línguas urdem engano. Peçonha de áspides está debaixo de nossos lábios, e nossa boca está cheia de maldição e amargura. Irmãos, o mundo é especialmente caracterizado por isto: lábios mentirosos e língua enganadora. Para aquela alma angustiada, o que mais chama a atenção no mundo são os lábios mentirosos e a língua enganadora. A ausência da verdade no falar e muito engano da língua. Mais uma vez, no entanto, devemos lembrar-nos que para perceber o mundo ao nosso redor, precisamos ver o mundo que há em nosso interior. Estamos conscientes da maldade de nossos lábios e línguas. Reconhecemos nossa língua como um mundo de iniquidade? Já sofremos por causa dos lábios e línguas dos outros homens? Se já vimos e experimentamos tudo isso, então como aquela alma no Salmo 120, realmente perceberemos o mundo ao nosso redor. E se já começamos a percebê-lo, isso é um sinal indiscutível de que o Senhor já começou a tratar com o nosso interior. Quão terrível é a palavra do homem! Ela mata sem derramar uma única gota de sangue. Quão sutis são os lábios do homem! Que contenda, que calúnia, que fofoca, que distorção da verdade, que línguas dobres! Falar uma coisa a uma pessoa e outra coisa a outra. Quão enganadora pode ser a língua! Nossas palavras podem ser doces, mas encobrem sentimentos amargos. Quão deturpante pode ser a língua! As palavras são torcidas para se adaptarem a um propósito egoísta. Imagens distorcidas são criadas para darem uma falsa impressão. Só os que já sofreram pela palavra de alguém podem saber quão humilhante ela pode ser. As palavras cortam e fazem feridas profundas e quase incuráveis. Quão perigoso é este mundo de iniquidade, o mundo das palavras de um homem. Vemos este mundo dentro de nós? Estamos desejando ser libertos deste mundo em nosso interior? No início de nossa experiência cristã, o Espírito de Deus irá despertar-nos e guiar-nos para que vejamos que não somos o que deveríamos ser. Não estamos permanecendo em Cristo. Estamos permanecendo no mundo e, portanto, não somos capazes de controlar nossos lábios. E qual é o dano que está sendo forjado? Feridas incuráveis estão sendo infligidas
porque falamos descuidadamente. Proferimos meias verdades e inverdades. Caluniamos e murmuramos. Falamos mais do que deveríamos. Criticamos, fofocamos e espalhamos boatos. Damos uma falsa imagem de uma pessoa. Lançamos palavras que levantam suspeitas. Na verdade, o que nossos lábios não são capazes de fazer? Se não formos libertos de tudo isso, não seremos libertos do mundo. Os que são de Deus guardam seus lábios. Como precisamos guardar nossas bocas para que não pequemos contra o Senhor? Reconhecemos que o mundo está imerso em lábios mentirosos e línguas enganadoras? Ah, como precisamos reconhecer quão incomparavelmente melhor é permanecermos calados diante dos homens, mas eloquentes diante de Deus. No entanto, como somos eloquentes diante dos homens e mortalmente silenciosos diante de Deus. Como tentamos promover a paz através de nossas palavras. Como tentamos falar de modo a oferecer explicações e, assim, esperamos que nossos adversários nos entendam. Mas os resultados que obtemos são exatamente o oposto. Somos ainda menos compreendidos e damos a nossos inimigos uma oportunidade adicional de vir contra nós, pois estão sempre tentando incitar-nos a falar mais e mais, com o intuito de levar vantagem sobre nós. Veja o versículo 7 deste salmo. O próprio Senhor foi tentado nessa área. Devemos prestar muita atenção nos versículos 13 e 4. Ali o salmista escreve: Que te dará ou que te acrescentará, ó língua enganadora? Flechas agudas do valente, como brasas vivas de zimbro. Ele pergunta que será dado. Qual será a recompensa ou o prêmio dos lábios mentirosos ou língua enganadora? E Davi responde com duas ilustrações muito interessantes: as flechas do valente e as brasas vivas de zimbro. Podemos facilmente distinguir a diferença entre uma flecha e uma espada. A última, quando desembainhada, pode facilmente retornar à sua bainha. A flecha, no entanto, uma vez lançada, não retorna mais. Quando se vai, é para sempre. Não se pode recuperá-la. Nossas palavras são como flechas. Uma vez que escapam de nossos lábios, vão diretamente ao alvo. Não são recuperáveis. Não podemos pegá-las de volta. E é por isso que precisamos ser tão cautelosos com nossas palavras. Se as palavras do homem fossem como uma espada, ele poderia puxá-la de volta rapidamente antes do golpe. Mas é impossível fazer isso com uma flecha, pois a flecha de um valente voa rápido e fere profundamente. Por isso, tratando com nossos lábios mentirosos e língua enganadora, a palavra de Deus é não somente como uma espada de dois gumes, mas também se assemelha à flecha do valente. A palavra de Deus vai atacar a palavra do homem. A palavra de Deus voa rápido e penetra profundamente. Somente quando a palavra de Deus corta fundo em nossa consciência é que começamos a nos dar conta da feiura, da monstruosidade e do terror dos nossos lábios. A palavra de Deus vai nos desmascarar, vai revelar a mentira e o engano de nossos lábios e língua. A segunda figura empregada é as brasas vivas de zimbro. No deserto são encontradas árvores chamadas zimbro ou junipero. Os que atravessam o deserto cortam os galhos dessas árvores e os queimam para aquecerem-se durante a noite. Esses galhos de zimbro pegam fogo com facilidade e podem fazer um fogo enorme, e além disso, seu fogo se extingue bem devagar. Não é esta uma ótima descrição de nossa palavra? Nossa palavra, como o galho do zimbro, é acesa com facilidade, produz um fogo considerável, queima interminavelmente e retém o calor prolongadamente. E assim como as mentiras e as palavras enganosas se espalham rapidamente
e seu efeito desastroso permanece por longo tempo, assim também o julgamento de Deus é rápido e permanente. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Isso lemos em Lucas capítulo 6, versículo 38. A recompensa ou punição será, portanto, a mesma. Sofreremos pelo nosso mal falar. O Senhor declara que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Mateus capítulo 12, versículo 36. Não é verdade? Amados irmãos, assim como a alma descrita nesse salmo, a qual está buscando pelo Senhor, precisamos experimentar um despertar que nos leve a perceber tanto o mundo que está em nosso interior, quanto o mundo em nosso exterior. Nós, como o salmista, precisamos ansiar ter um profundo desejo de ser libertos do mundo. Um traço particularmente perceptível deste mundo, como vimos, são os lábios mentirosos e as línguas enganadoras. Aquela alma que busca o Senhor já sofreu profundamente em seu interior por causa deste mundo de iniquidade e deseja libertar-se dele. Deseja ser liberta desse mundo para que possa permanecer em paz na casa de Deus. E assim como o salmista, também nós precisamos ter esse desejo de fugir do mundo, para que possamos permanecer em Cristo. O mundo, qualquer que seja a forma como se manifeste, não é nosso lugar de habitação. O mundo, de fato, não deveria encontrar lugar em nós. Que o Senhor possa, portanto, libertar-nos completamente deste mundo, porque somente essa libertação pode colocar-nos na direção certa. Seremos levados a permanecer em Cristo. Assim, o primeiro passo em direção a Deus é ter um anelo, ser liberto do mundo para permanecer em Cristo, que é a nossa terra prometida. Essa é a lição deste primeiro cântico dos degraus, que ela possa ser aprendida o quanto antes. Oremos. Pai, realmente desejamos ter em nosso interior um desejo santo e um santo anseio pela Tua pessoa. Pedimos que nos mostres onde estamos vivendo. Já habitamos tempo demais em Meseque e entre as tendas de Quedar. Ó, que possamos retornar a Jerusalém, a cidade do nosso Deus. Que não permaneçamos neste mundo e soframos por causa dele, mas que despertemos e o vejamos como realmente é, e retornemos a Cristo. Que todos nós permaneçamos em Cristo. A vida, paz e abundância na casa do Pai. Oramos em Teu nome e por Tua glória. Amém.